Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Vander Alves e hoje a gente vai dar continuidade na nossa resolução de questões da banca Quadrix para o concurso da SEDES-DF. A gente já resolveu basicamente 70 questões que estão nos vídeos que vocês podem ver aí no canal, né? Já são 3 vídeos gravados e hoje a gente vai dar continuidade a partir da questão de número 71 até a questão 90, perfeito, pessoal? Então serão 20 questões comentadas para melhor preparar vocês para a realização desse concurso que está se aproximando, né? Falta menos de um mês. E a gente vai dar continuidade aqui com essa resolução de questões, no intuito da gente ter um melhor preparo para chegar no dia da prova, pronto para gabaritar as questões, perfeito? Então, só lembrando aqui que a gente vai dar continuidade aqui a partir da questão de número 71, que é uma continuidade no nosso capítulo 4, que trata da educação, da cultura e do desporto, que vai do artigo 221 ao 257, o qual a gente já resolveu algumas questões. E depois a gente vai resolver algumas questões acerca da comunicação social, tudo bem? Então vamos para cima, vamos dar continuidade aqui na nossa resolução de questões. Vamos lá para a questão de número 71. A questão de número 71 menciona o seguinte: nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao poder público garantir a todos. Eu coloquei questões bem tranquilas, tendo em vista que a gente está resolvendo com base no que diz a Lei Orgânica do DF. Então a gente vai exibir os artigos, logicamente, para a gente lê-los junto e também vocês depois ler na casa de vocês, perfeito? Pode pesquisar a Lei Orgânica do DF e acompanhando o nosso material, tudo bem? Então, a questão de número 71 diz o seguinte: compete ao poder público garantir a todos exclusivamente o acesso aos equipamentos culturais, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais e a proteção do patrimônio artístico, cultural e histórico do DF, apenas a preservação do patrimônio histórico, exclusivamente o financiamento de projetos culturais, apenas o acesso aos museus públicos. Então vamos lá para a nossa resolução de questões, né, pessoal? A questão de número 71, ela trouxe a palavra exclusivamente aqui na letra A. Ela está errada porque o poder público ele não garante a todos exclusivamente o acesso aos equipamentos culturais públicos, né? Tem outras possibilidades também, conforme a gente vai ver no dispositivo a seguir. Vamos pular aqui para a questão C. Apenas a preservação do patrimônio histórico também não. A gente vai ver que tem um rol um pouco mais extenso. Exclusivamente o financiamento de projetos culturais também não. Esse aqui está lá na parte de cultura, da Lei Orgânica do DF, e apenas o acesso aos museus públicos. Também não, né, pessoal? Porque tem outras possibilidades além dos museus públicos. Então, o nosso gabarito correto é o gabarito B, em que diz que o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, ou seja, tudo que é ligado à cultura, o poder público ele tem esse dever para com a sociedade, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, ou seja, tudo que é relativo à cultura de forma consciente, o poder público ele tem de fato esse dever de oferecer à população do Distrito Federal e a proteção do patrimônio artístico, cultural e histórico do DF, ou seja, tudo que envolve a arte, a cultura, histórico, né, ou seja, que tem a ver também com a história do DF, tudo isso está abrangido aqui nesse dispositivo que está lá no nosso artigo 246, gabarito B, conforme a gente já assinalou aqui. Então, o artigo 246 da Lei Orgânica do DF, ele diz de fato que o poder público garantirá a todos, ou seja, não há exclusão a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, ou seja, tudo relacionado à cultura, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, além de proteger o patrimônio artístico, cultural e histórico do DF. Uma questão bem tranquila. Vamos vocês darem uma lida também no dispositivo, só para fixar um pouquinho mais. Aqui na questão de número 72, diz o seguinte: constitui direito cultural previsto expressamente no parágrafo 1º do artigo 246 da Lei Orgânica do DF. Lembrando que não há necessidade de vocês fixarem a questão do parágrafo do artigo. Se vocês entenderem o que está no dispositivo, já está de bom tamanho, porque dificilmente a questão ela virá cobrando o dispositivo, tá bom? A exemplo de artigo, parágrafo, a linha. Então, constitui direito cultural previsto expressamente no parágrafo 1º do artigo 246 da Lei Orgânica do DF a liberdade de expressão cultural e respeito à sua pluralidade. Vamos ver essa questão aqui, né, pessoal?
Gratuidade obrigatória de todos os eventos culturais, não tem essa previsão na Lei Orgânica do DF. Financiamento integral das atividades artísticas privadas, também não há essa menção aqui na Lei Orgânica do DF. Exclusividade da produção cultural brasiliense, também não. Acesso gratuito a todos os bens culturais privados, negativo, né, pessoal? O nosso foco aqui é o poder público. Então, nosso gabarito é alternativa C. Tá lá no 246, conforme a gente acabou de ler. Parágrafo 1º, em que diz o seguinte: os direitos citados no caput do 246 constituem a liberdade de expressão cultural e o respeito à sua pluralidade, que é o nosso gabarito, né? Além do mais, eu coloquei também os outros 3 incisos, que é do inciso 2 ao inciso 4, em que diz, a exemplo do número 2, o modo de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, a difusão e circulação dos bens culturais. Tudo aqui é relacionado à cultura no âmbito do Distrito Federal. Indo aqui para a questão de número 73, segundo a Lei Orgânica do DF, o poder propiciará a difusão dos bens culturais apenas da cultura regional, negativo, né? Tudo que é relativo à cultura tanto regional, mundial e nacional também, observando exclusivamente critérios econômicos, negativo, não é somente os critérios econômicos, respeitando a diversidade étnica, religiosa, ideológica, criativa e expressiva dos autores e intérpretes. Esse aqui é o nosso gabarito. Perfeito. Priorizar apenas manifestações tradicionais, negativo, né, pessoal? Não são apenas as manifestações tradicionais, as manifestações atuais, contemporâneas, se incluem também neste rol. E alternativa E, mediante autorização do Conselho de Cultura. Somente mediante a autorização do Conselho de Cultura. Negativo, tá bom, pessoal? Alternativa C está lá no nosso parágrafo 2º, em que diz que o poder público propiciará a difusão dos bens culturais, respeitada a diversidade étnica, ou seja, tudo é relacionado à etnia, raça, religiosa, ao que diz as crenças, religiões, e ideológica, criativa e expressiva de seus autores e intérpretes. Alternativa correta, como a gente já mencionou, alternativa C. Indo para a questão de número 74, acerca do Conselho de Cultura do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. É órgão exclusivamente consultivo da Secretaria de Educação? Negativo. Não é órgão exclusivamente da Secretaria de Educação. Ele é, de fato, da Secretaria de Cultura. É órgão normativo e articulador da ação cultural do DF, ao qual se vinculam os conselhos de cultura das regiões administrativas, vamos colocar um asterisco aqui, possui função apenas fiscalizatória, não apenas fiscalizatória, né, pessoal? É subordinado à CLDF? Não há essa subordinação, pelo contrário, a cultura é subordinada ao governo do Distrito Federal. Atua apenas na preservação do patrimônio histórico, a gente viu no 246 que tem uma porrada de situações que envolvem a cultura. Nossa alternativa, logicamente, alternativa B, que está lá no artigo 246, parágrafo 3º, em que diz que o Conselho de Cultura do DF, com estrutura, composição, competência e funcionamento definidos em lei, ou seja, para o Conselho de Cultura do DF existir, tem uma lei que o regulamenta. É órgão normativo e articulador da cultura no DF, vinculados a ele conselhos de cultura de cada região administrativa, ou seja, nem todas as regiões administrativas têm o conselho de cultura, mas aquelas que porventura o tiverem, eles devem estar vinculados ao Conselho de Cultura do DF, conselho principal. A questão de número 75 diz o seguinte: de acordo com a Lei Orgânica do DF, ou segundo a Lei Orgânica do DF, ou conforme a Lei Orgânica do DF, língua portuguesa também é bastante importante, tá, pessoal? Ficar atento que pode ajudar até numa questão discursiva. O Fundo de Apoio à Cultura contará com doação mínima correspondente a 1%, 0,5% da receita corrente líquida, 0,3% da receita corrente líquida, 2% da receita tributária, 5% da receita de impostos. Pessoal, nosso gabarito correto é a alternativa C, que está no 246, parágrafo 5º, em que diz o seguinte: o poder público manterá o Fundo de Apoio à Cultura com dotação mínima de 0,3% ou 0,3% da receita corrente líquida. Vocês vão ver isso aqui também na matéria de AFA. O parágrafo acrescido pela emenda à Lei Orgânica de número 52 de 2008. Isso aqui não é um dispositivo que veio junto com a Lei Orgânica do DF, não. Foi por meio de uma emenda que houve essa previsão aí da receita corrente líquida. Tá bom? Então vocês não devem confundir, a exemplo de
3% da RCL, é na verdade 0,3% da RCL. Tudo bem, pessoal? Não confundir, anotem para vocês não caírem numa pegadinha da banca. A questão de número 76 informa que, nos termos da Lei Orgânica do DF, a preservação do patrimônio cultural abrange bens apenas materiais, negativo, né, pessoal, não é apenas materiais, exclusivamente imóveis tombados, negativo. Eles também fazem parte desse rol do patrimônio cultural do DF, mas não são apenas ou exclusivamente. Apenas arqueológicos também não é apenas. Ele de fato inclui juntamente com esses dois aqui, mas não é apenas. Exclusivamente artística também não. Na verdade, isso aqui se alinha aos demais. Gabarito C, de natureza material e imaterial, que podem incluir esses demais que eu falei, consideradas individualmente ou em conjunto, relacionados à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos da comunidade. Então vocês se atentem a esse texto que está lá no artigo 247, parágrafo 1º. Vamos lê-los aqui? O artigo 247 diz que o poder público adotará medidas de preservação, ou seja, isso aqui é uma obrigação do poder público. Primeiramente, é claro que deve haver colaboração da sociedade, por exemplo, mas a atividade principal dessas medidas de preservação é do poder público, das manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens notáveis, naturais e construídas e dos sítios arqueológicos, busca da articulação orgânica com as vocações da região do entorno. Ou seja, aqui não está inerente apenas ao que está no DF, pode contar também o que está no entorno do DF. O que é entorno do DF, pessoal? Pode ser Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia, Padre Bernardo, enfim. Vamos ler novamente. Artigo 247. O poder público adotará medidas de preservação das manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens notáveis, naturais e construídas e dos sítios arqueológicos, buscando a articulação orgânica com as vocações da região do entorno. Está lá no parágrafo 1º, que é a nossa resposta. O disposto do caput, que está aqui no 247, abrange bens de natureza material e imaterial, formada individualmente ou em conjunto, relacionadas com a identidade, ação e memória dos diferentes grupos integrantes da comunidade, que é basicamente o nosso gabarito. Essa questão aqui relacionada ao meio ambiente, eu costumo dizer que não é uma questão das mais prováveis de cair na prova. Porém, como o edital cobrou, todos têm a obrigação de saber tudo que foi cobrado, por mais superficial que seja. Não vamos negligenciar, porque um ponto pode levar o candidato a perder inúmeras posições. A questão de número 77 diz que a Lei Orgânica do DF determina que Brasília poderá perder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade mediante lei distrital. Negativa, né, pessoal? Não tem nada a ver isso aqui, perfeito? A lei resguardará Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade nos termos dos critérios vigentes quando do tombamento de seu conjunto urbanístico pela Unesco. Nosso gabarito é esse aqui. Apenas os monumentos federais serão protegidos. Negativo, né, pessoal? O tombamento dependerá exclusivamente do IPHAN. Negativo. O IPHAN, de fato, ele tem a sua obrigação de protegê-los, mas não é apenas o IPHAN. A preservação do patrimônio cultural é atribuição exclusiva da União. Negativo. No caso do DF, também. Está lá no 247, parágrafo 2º. Esta lei resguardará Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Isso aqui é pela Unesco. Devido aos monumentos que tem em Brasília, né, as obras de Oscar Niemeyer, por exemplo, todo esse conjunto arquitetônico, urbanístico que habita em Brasília, a fez ser tombada como patrimônio cultural da humanidade, nos termos dos critérios vigentes quando do tombamento de seu conjunto urbanístico, conforme definição da Unesco, em 1987, ou seja, já tem mais de 30 anos que Brasília é tombada. Indo aqui para a questão de número 78, entre as políticas culturais previstas no artigo 248 da LODF, encontra-se a criação de programas de estímulo ao cinema e ao vídeo no DF, esse aqui já é o nosso gabarito, a obrigatoriedade de financiamento estatal de toda a produção cinematográfica, a privatização dos espaços culturais públicos, a extinção dos museus regionais, não tem nada a ver, né? Privatização também não tem nada a ver, principalmente de espaços culturais públicos, a proibição da realização de concursos culturais. Negativa, né, pessoal? Isso aqui é algo inerente, tá, à cultura
no DF. Então, nosso gabarito correto é o gabarito A, que está lá no 248, inciso terceiro, em que diz que o poder público terá como prioritária a implantação de política articulada com a educação, a comunicação, que garanta desenvolvimento cultural do DF mediante criação de programas de estímulo ao cinema e vídeo no DF. Então, pessoal, a parte cultural em âmbito do DF, consequentemente, é uma cópia do que está previsto também na Constituição. Ela tem uma integração aqui com a nossa rede educacional, além também dos nossos meios de comunicação. Nosso gabarito correto é a alternativa A. Questão de número 79. É vedada a extinção de qualquer espaço cultural público, salvo a autorização do governador. Negativo, não existe essa prerrogativa. Salvo a autorização da Câmara Legislativa, também não. Apenas nas regiões administrativas, negativo. Somente quando houver tombamento, também não. É a nossa alternativa C. Sem a criação de novo espaço equivalente, ouvida a comunidade local por intermédio do respectivo Conselho Regional da Cultura. A extinção do espaço público não pode ocorrer sem antes haver um novo espaço equivalente àquele. Isso deve ser resguardado. Se porventura o GDF, por exemplo, eu vou demolir o nosso Museu Nacional, é lógico que isso não vai acontecer. Um mero exemplo, demolir o Museu Nacional e construí-lo em outro local. Aí tudo bem. Agora, demoli-lo para não substituí-lo por outro, isso é vedado. Questão de número 79, gabarito C, nosso artigo 250. É vedada a extinção de qualquer espaço cultural público sem a criação de novo espaço equivalente, ouvida a comunidade, ou seja, tem de haver a consulta à comunidade do DF, tá bom? O poder público não pode simplesmente fazer essas alterações sem previamente consultá-la. A comunidade local por intermédio do Conselho Regional de Cultura. Então, tem de haver essa consulta à população local por intermédio do Conselho Regional de Cultura. Indo aqui para a questão de número 80, nos termos da Lei Orgânica do DF, as áreas públicas, especialmente parques, praças, jardins e terminais rodoviários, não podem ser utilizados para manifestações culturais, negativo. Eles podem, tá bom, pessoal? Principalmente praças, somente podem ser utilizadas mediante cobrança de ingresso, negativo. Locais públicos, em regra, é vedada essa cobrança de ingresso. Destinam-se exclusivamente a eventos promovidos pelo poder público, também não. Podem ser utilizadas livremente, independentemente da preservação ambiental. Negativa, né, pessoal? Tratando-se de meio ambiente, a preservação, ela é o principal fator que deve ser mantido em caso de eventos. Nossa alternativa correta é o gabarito B, em que podem ser utilizadas para manifestações artístico-culturais, desde que sem fins lucrativos e compatíveis com a preservação ambiental, paisagística, arquitetônica e histórica, ou seja, deve ser mantida a limpeza, devem ser mantidos intactos os nossos prédios, todo o projeto paisagístico e arquitetônico de Brasília, toda a história da nossa capital, eles devem ser preservados, ok? O gabarito da questão 80, o gabarito B está lá no 253, em que diz que as áreas públicas, especialmente os parques, praças, jardins e terminais rodoviários, podem ser utilizados para manifestações artísticos culturais, desde que sem fins lucrativos e compatíveis com a preservação ambiental, paisagística, arquitetônica e histórica. Lembrando que é sem fins lucrativos. Fica atento a isso aqui. Se a questão informar que é com fins lucrativos, você já marque um X bem grande. Questão de número 81. Nos termos da Lei Orgânica do DF, é dever do DF fomentar práticas desportivas, formais e não formais com um incentivo. Aqui a gente já está falando da parte de desporto, tá bom, pessoal? A gente vai passar por todos os dispositivos cobrados no nosso edital. A alternativa A, exclusivamente ao esporte profissional, negativo. Cadê o esporte amador? Ele não deve ser incentivado? Obviamente que sim, né, pessoal? Apenas a formação de atletas de alto rendimento também não. Aqui entra também os atletas iniciantes. A educação, a promoção social, integração sociocultural e a preservação da saúde física e mental do cidadão. Nosso gabarito é esse aqui. Exclusivamente ao lazer, negativo. Apenas ao turismo esportivo, também não. Tá lá no nosso 254, caput, é dever do DF fomentar práticas desportivas, formais e não formais, com incentivo à educação, promoção social, integração sociocultural, preservação da saúde física e mental do cidadão. Questão de número 82. Segundo a LODF, as unidades e centros esportivos pertencentes ao poder público estarão voltadas prioritariamente ao treinamento de atletas profissionais, negativo, exclusivamente à realização de competições oficiais, negativo, né, pessoal? Apenas aos estudantes da rede pública, negativo. Então, da rede privada, eles também não devem ter acesso ao desporto. Questão besta, né, pessoal? Exclusivamente às federações esportivas, negativo. Nosso gabarito é o C.
a população com atendimento especial à criança, ao adolescente, ao idoso e às pessoas com deficiência. Está lá no caput em que diz que é dever do DF fomentar práticas desportivas formais e não formais, como incentivar a educação, promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental do cidadão. Parágrafo único. As unidades e centros esportivos pertencentes ao poder público do DF estarão voltadas para a população com atendimento especial à criança, adolescente, idoso e portadores de deficiência. Essa questão desportiva no DF tem que atender todo o público. Indo aqui para a questão de número 83, segundo a Lei Orgânica do DF, as ações do poder público darão prioridade exclusivamente ao desporto profissional, a gente já viu que não, apenas às modalidades olímpicas, negativo, exclusivamente ao lazer privado, também não, apenas ao esporte de alto rendimento, também não, gabarito B, ao desporto educacional e, em casos específicos, ao desporto de alto rendimento, respeitando o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional, tá certo, pessoal? Então não entra só o profissional. Os não profissionais também, eles têm de ter acesso às práticas desportivas no DF. 255 diz o seguinte: as ações do poder público darão prioridade ao desporto educacional, em casos específicos ao desporto de alto rendimento, respeitado o tratamento diferenciado para o profissional e não profissional. Então, pessoal, a prioridade aqui é o desporto educacional. E, em casos específicos, ou seja, em segundo plano, podemos dizer assim, é respeitado o profissional e o não profissional. Tudo bem? Questão de número 84. Constitui prioridade das ações do poder público na área do desporto? Vamos direto aqui para o nosso gabarito. O lazer popular como forma de promoção social. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Para esse caráter social. Então, o DF, de fato, ele tem de promover atividades voltadas ao desporto, ao lazer e à cultura, conforme a gente já mencionou. Nosso gabarito correto é a B. Está lá no 255, inciso 2, em que diz que as ações do poder público darão prioridade, uma das prioridades é ao lazer popular como forma de promoção social. Nosso gabarito correto é este, então, o desporto, conforme dispõe a Lei Orgânica do DF, ele tem esse caráter social. A questão de número 85 diz que, segundo a Lei Orgânica do DF, entre as prioridades das ações do poder público está promoção e estímulo da prática da educação física. Esse já é o nosso gabarito correto. Substituição da educação física por atividades recreativas, não pode haver essa substituição. Na verdade, elas se complementam. Apenas incentivo às competições profissionais, também não. A gente já viu que as não profissionais também, elas se incluem, tá certo? Exclusivamente a criação de clubes esportivos, também não. A terceirização obrigatória das atividades esportivas, também não há essa previsão. Gabarito A, caput 255, as ações do poder público darão prioridade, inciso 3, à promoção e ao estímulo à prática da educação física, principalmente no que diz respeito em paralelo com a educação, a própria educação básica no nosso DF, beleza? Indo para a questão de número 86, se aproximando da questão final. Lembrando que quem ainda não curtiu, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas que porventura vão fazer a prova da SEDES. Se puder, se inscreva também para vocês receberem notificações dos demais vídeos que eu venha a postá-los aqui. Perfeito, pessoal? Então, indo aqui para a questão de número 86, nos termos da Lei Orgânica do DF, é prioridade do poder público extinguir espaços esportivos obsoletos. Negativo, né, pessoal? Não há essa previsão dessa extinção. Manter e adequar locais já existentes, bem como prever novos espaços para o esporte e lazer, garantindo adaptação às pessoas com deficiência, crianças, idosos e gestantes. Essa aqui é o nosso gabarito. Construir apenas centros de treinamento profissional, também não. Destinar espaços esportivos exclusivamente às escolas públicas, também não. As privadas também, elas devem ter seus espaços. Criar apenas arenas com competições nacionais, negativo. Pode haver também as competições internacionais. Manter e adequar os locais já existentes, bem como prever novos espaços para o esporte e lazer, garantindo adaptação às pessoas com deficiência, às crianças, aos idosos e às gestantes, tá bom, pessoal? Então tem de haver essa previsão, tem que ser tudo adaptável, tem que atender a todos os públicos, tanto aos PCDs, tanto aos idosos, às gestantes, todo esse público deve ter acesso às atividades esportivas no DF, tudo bem? Gabarito B, artigo 255, as ações do poder público darão prioridade à manutenção e à
adequação dos locais já existentes, então eles devem ser preservados. Se porventura um local de prática esportiva ele tiver em situação precária, o poder público ele tem por obrigação a reforma desse espaço para que a população tenha amplo acesso a ele. Bem como a previsão de novos espaços para esporte e lazer, garantida a adaptação necessária para portadores de deficiência, crianças, idosos e gestantes. Perfeito, pessoal? Questão de número 87, segundo a LODF, constitui prioridade das ações do poder público incentivar exclusivamente modalidades esportivas estrangeiras? Negativo, né, pessoal? Principalmente as nacionais. É claro que não pode excluir as estrangeiras, mas não é que elas devem ser prioritárias. A prioridade aqui, logicamente, são as nacionais. Financiar apenas eventos esportivos internacionais, negativo, a gente já viu que não. Incentivar exclusivamente modalidades olímpicas, também não. Fomentar apenas esporte universitário, também não. E a educação básica, onde é que entra? Então, somente universitário não. Proteger e incentivar manifestações desportivas de criação nacional é o que a gente acabou de falar, né, pessoal? Gabarito E 255, inciso 5. A proteção e incentivo a manifestações desportivas de criação nacional. Questão de número 88. Nos termos da Lei Orgânica do DF, o poder público dará prioridade à criação, incentivo e apoio a centros de pesquisa científica para desenvolvimento de tecnologia, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o desporto e educação física. Já é de cara nosso gabarito, tá bom, pessoal? Criação exclusiva de centros olímpicos, a gente viu que não. Contratação obrigatória de atletas profissionais também não. A gente viu também que tem os não profissionais. Construção de estádios em todas as regiões administrativas, de fato não há essa obrigatoriedade, né? A gente tem alguns estádios no DF, a exemplo do Gama, minha querida Gama, Sobradinho, tem o estádio Abadião, né, ali Taguatinga, Ceilândia, enfim, tem apenas alguns. Não são todas as regiões administrativas que têm estádios, não. Criação de escolas militares de esporte, não há essa previsão. Indo aqui para o nosso gabarito, é o gabarito A. A criação, incentivo e apoio a centros de pesquisa científica para desenvolvimento de tecnologia, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o desporto e a educação física. Se a questão, por exemplo, colocar educação artística, né? Não tem nada a ver, mas a questão para confundir o candidato ela pode colocar, logicamente vai estar errada. Tudo bem? Indo para a nossa penúltima questão. No exercício de sua competência na área do desporto, o poder público poderá intervir livremente na organização de entidades desportivas, negativo, livremente não, deverá controlar diretamente o funcionamento das associações esportivas, também não há essa previsão, respeitará a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e das associações quanto à sua organização e funcionamento, é o nosso gabarito, poderá nomear dirigentes das entidades esportivas, o poder público não tem essa prerrogativa, exercerá a administração direta sobre todas as federações esportivas, também não, nosso gabarito é a alternativa C, está lá no 255, parágrafo único. No exercício de sua competência, o poder público respeitará a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Tá bom, pessoal? Então, o poder público ele deve respeitar. E a questão de número 90, por fim, ao atleta selecionado para representar o DF ou o Brasil em competições oficiais, a lei orgânica do DF garante na forma da lei apenas auxílio financeiro negativo, exclusivamente licença remunerada quando empregado de iniciativa privada, também não. Apenas transporte e hospedagem, também não. E cadê a remuneração que pode estar prevista também? A estabilidade para o usuário no serviço público não tem nada a ver. Nosso gabarito é o C, que diz que quando esse atleta for servidor público, devem ser mantidos os seus vencimentos, direitos e vantagens durante o período das competições e, quando estudante, todos os direitos inerentes à sua situação escolar. Quando o atleta for empregado público, a ele é admitido que ele participe, né, das competições e serão mantidos os seus vencimentos, direitos e vantagens durante todo o período de competições. A exemplo, policiais civis do DF que vão para fora do país competir algum esporte, a exemplo do futebol, natação, a eles serão mantidos todos os seus vencimentos, enfim, tudo que é devido ao servidor público. E quando ele for estudante, devem ser mantidos os direitos inerentes à sua situação escolar. Por exemplo, refazimento de novas provas,
Tudo que é garantido ao estudante, o atleta também tem tal garantia. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa bateria de questões de hoje. Foram 20 questões que a gente resolveu, tá certo? Da questão 71 à questão 90, tudo bem? Logo mais a gente vai produzir mais conteúdos, dando continuidade na resolução de questões da Lei Orgânica do DF, o máximo que a gente conseguir. Eu coloquei como estimativa a resolução de mais de 100 questões e essas questões a gente vai gravando nos próximos dias a seguir. Então, muito obrigado pela presença, valeu mesmo. Se puderem, mais uma vez, curtam esse vídeo, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal do YouTube para que vocês recebam notificações de outros materiais que porventura eu venha a postar, tudo bem? Muito obrigado, valeu, até a próxima, fiquem com Deus.